Fala comigo, meus queridos! Tudo bem? Está começando mais um programa da Troad TV, o Fala Comigo, comigo mesmo, Jefinho Miranda. E hoje, para falar desta convidada, eu preciso até de uma colinha. Olha só, ela é mãe, esposa, administradora de empresa, formada pelo Mackenzie em Alphaville, cursa Direito, filha de Dona Maria de Lourdes Lamparo, com muito orgulho, e é presidente e fundadora do Instituto Caminhos contra a Injustiça desde 2014, instituição sem fins lucrativos que atua diretamente na vida das pessoas através de ações sociais. Nada mais, nada menos. Fala hoje comigo, Carol Cerqueira. Tudo bem? Tudo bem, querido. Estou muito feliz de estar aqui no Fala Comigo. Quem me conhece sabe que eu falo bem pouquinho, então vou me controlar, eu prometo. E estou muito feliz pelo convite. Eu adoro essa interação. Espero que vocês fiquem conosco até o final. Vamos ficar. São fiéis. Muito bom mesmo. E, Carol, a satisfação é toda nossa, né, de te receber aqui. Realmente você é uma pessoa que as pessoas precisam conhecer o que você faz. Mas antes de conhecer o que você faz, a gente quer entender como que formou, né? Como que Deus criou essa pessoa, como que foi formada, né? Qual foi o berço. Fala um pouquinho da sua história, Carol. É até difícil falar, eu não gosto de falar muito de mim, né? Mas eu sou filha da Maria de Lourdes do Amparo com muito orgulho. E tenho 2 irmãos, aliás, 3 irmãos. A Thaís, o Igor e a Laura. A Laura é por parte de pai. E eu tive uma infância, eu acredito que como boa parte dos brasileiros, muito difícil, né? A minha mãe, ela sofreu muito com a violência doméstica e naquela época, 34 anos atrás, não se falava sobre isso. Mas ainda assim, ela foi uma verdadeira guerreira, né? E lutou, saiu do relacionamento abusivo que ela tinha com meu pai e criou eu e meus 2 irmãos, o Igor e a Thaís, com muita dedicação. Uau! Tive uma adolescência difícil. Naquela época a gente não falava de bullying, mas eu já sofria bullying, mas não tinha o mimimi, porque eu era bem obesa, eu tinha o cabelo bem comprido, eu usava aparelho, usava óculos, então naquela época eu já saía fora dos padrões, né? Mas sempre fui muito estudiosa, estudei em Carapicuíba, no Manuel da Conceição durante muitos anos. Conheço. É uma escola querida, assim, que eu tenho bons amigos, eu tenho boas amigas até hoje, são mais de 25 anos de amizade. Não vou revelar a minha idade, galera, brincadeira. Estamos fazendo as contas. Tá fazendo as contas. Mas eu não tenho problema com isso, eu tenho 38 anos de idade, já enfrentei muitas coisas na minha vida, muitos obstáculos. Mas tive uma infância que foi um tanto quanto difícil, mas também eu me lembro de boas recordações dessa infância, né? Onde a gente tinha a liberdade de brincar na rua. Eu tinha minha mãe aqui comigo, porque hoje a minha mãe, já são 16 anos que a minha mãe já é falecida. Minha mãe faleceu muito jovem, aos 42 anos de idade. E aí eu tive que assumir o papel de mãe, né, para os meus irmãos, que hoje, assim, são 2 pessoas fantásticas, trabalhadores, se formaram na faculdade, já são casados, né? Então, seguiram o caminho do bem, o caminho que minha mãe sempre propôs. Uau. E eu sempre tinha 3 profissões como meta na minha vida. Uma delas era ser jogadora de vôlei. Uau! Porque eu era uma das melhores jogadoras de vôlei no Manuel da Conceição. O professor Raul sempre falava isso. Segundo era ser advogada, e eu estou em formação para isso.
E o terceiro era ser cantora. É mesmo? Nossa, eu adoro cantar, gente. Mas é no chuveiro ou na igreja quando tá o coral todo cantando, porque aí as pessoas não vão saber que sou eu que tô cantando. Meu Deus! E quando eu tinha esses sonhos, esses desejos, eu fui para uma área totalmente oposta, né? Assim, sempre estudei muito, sempre estudei em escola municipal, nunca foi escola particular, mas eu sempre me dediquei. E no meu último ano eu fiz o cursinho da Poli porque eu queria passar na USP em Direito. Uau! Era meu sonho e era o Uau. sonho da minha mãe. Sim, né? Porque ela criou a gente, então era o sonho dela. E eu fui, passei na primeira fase e não passei na segunda. Oh. E aí eu prestei o Mackenzie e passei em 21º lugar no curso de administração com comércio exterior. E cara, foi espetacular. Porque Mackenzie, né? Você está vindo de um estudo público, né? De uma educação pública. Então tem todo uma prova extremamente difícil. Eu estava concorrendo com muita gente boa. E eu fiquei em 21º lugar, então eu encarei o desafio. Uau. No primeiro momento, eu era bolsista com 50% de bolsa. Mas eu não tinha condição de pagar, porque ainda assim era caro, eu já trabalhava, né? Minha mãe me ajudava, mas eu falei, eu preciso fazer alguma coisa para poder ajudar minha mãe nessa condução da minha faculdade. E aí eu sempre fui muito tímida pelo fato de eu não estar nos padrões, e na faculdade eu ainda estava gordinha, obesa. Você se sentia inibida? Muito. Eu tinha uma dificuldade, jamais alguém falaria que eu participaria de live, ou que eu faria lives, ou que eu faria programas de TV, nunca, nunca. As minhas amigas da faculdade, que nós somos amigas até hoje, elas falam que elas não conseguem ver essa minha transformação, porque eu era muito tímida. A gente ia apresentar um trabalho, eu tremia, me dava dor de cabeça, me dava diarreia, Meu Deus, porque eu era muito tímida. Afetava no corpo mesmo. No corpo, demonstrava. no emocional total. E aí eu encarei um dos maiores desafios, o meu primeiro maior desafio, que foi abrir, né, montar um diretório acadêmico no Mackenzie de Alphaville, que não tinha. Existia em São Paulo já há muitos anos, mas ninguém queria encarar em Alphaville. Era uma faculdade nova lá, a gente não tinha nem transporte público perto. E aí eu falei, não, eu encaro esse desafio. Todo mundo levou um choque. Como assim? Como assim? Você vai ser presidente do diretório? Fizemos a eleição e foi um momento único na minha vida, eu acho que decisivo para ser quem eu sou hoje. E aí eu ganhei a presidência do diretório acadêmico do curso, da faculdade do Mackenzie de Alphaville. Nossa, falei, e agora? E agora? Aí, primeiro veio a emoção, depois e agora? Não, curti, fizemos festa lá na frente do Mackenzie, o reitor veio brigar comigo porque eu tava fazendo festa, ali ainda era só mato, não tinha o que tem hoje. E eu falei, tá, e agora? O que eu faço? Aí começaram as ações, a primeira delas foi conseguir o transporte público para lá, movimentar todo esse cenário, né, que é uma questão política, para a gente conseguir levar o transporte para as pessoas que não tinham condição de ter carro, de pagar táxi para ir embora. Na época não se falava em Uber, né? Isso eu tô falando de 2002, 2003. Um tempinho só. Tem só um tempinho. Eu já sou formada há bastante tempo. E aí comecei esse meu trabalho enquanto presidente do diretório acadêmico e gostei. Aí aprendi, fui aprender a falar em público. Ainda estou em processo de aprendizagem com relação a isso, mas gostei. Só que aí veio um momento muito difícil para mim, que eu estava terminando a faculdade. 2005, eu resolvi que eu queria emagrecer. Eu já tinha feito de tudo. E a minha mãe era uma das maiores incentivadoras que eu tinha. Namorei muito pouco por conta disso. E aí eu entrei na luta para fazer uma redução de estômago. E eu fiz. Em novembro de 2005, eu fiz essa redução. E em janeiro de 2006, eu já estava muito magra, assim, eu já tinha perdido muito peso.
a minha mãe faleceu. Oh, E assim, foi algo que, para mim, além de tudo que ela sofreu enquanto violência doméstica, e naquela época não se falava sobre isso, né? A família hoje em dia ainda critica, mas também não acreditava em quem estava sofrendo a violência doméstica. E ela faleceu, descobrimos um tumor no pâncreas no sábado, ela faleceu na segunda. Oh, meu Deus. Cara, meu mundo, até hoje, enquanto eu falo, são quase 16 anos depois. Pra mim é muito difícil. É difícil, sente mesmo. Mas foi, e assim, a gente era muito apegada, a gente ia pra show juntas, ela adorava o Bruno e Marrone, adorava sair Era o que a gente fazia, né? Eu era gordinha, então a gente saía pra comer. Mas sempre andei no salto, sempre andei arrumada, porque eu gostava. E foi, meu mundo ali foi pro chão. Eu falei, não quero mais fazer nada, não quero estudar, não quero terminar a faculdade. Eu tava no último ano da faculdade. Falei, não quero mais, não quero mais trabalhar, não queria fazer mais nada. Eu entrei num estado assim que essas minhas amigas de 25 anos que me ajudaram a recomeçar, ou tentar recomeçar. E aí eu fiquei uns 6 meses assim, muito mal dentro de casa e internada e tentando, né, ajudar de uma certa forma meus irmãos. Nessa época eu não morava mais em Carapicuíba. Eu tive a minha infância inteira em Carapicuíba. Eu sou nascida na Lapa, em São Paulo, mas eu passei boa parte da minha vida em Carapicuíba, na Coab 2, perto do campo ali da Coab 2. Andava de patins muito, adorava a época do patins. Mas nessa época que minha mãe faleceu, a gente estava morando em Alphaville. E eu sempre gosto de falar sobre isso porque a minha mãe, ela lutou muito para ser quem ela era, né? Sim. E ela conseguiu até dar uma vida melhor pra gente nesse último ano de vida dela, que foi o período que a gente morou em Alphaville. E aí ela faleceu. Meu Deus. O que você faz? Não faz. Pois é, não faz. E aí eu fiquei 6 meses sem saber o que fazer. Meu Deus. Eu não sabia o que eu ia fazer, o que eu ia decidir, qual seria o caminho, se a gente ia sair de lá. E aí depois que você começa a se reerguer, né, a se levantar, e aí foi o meu primeiro momento de transformação de vida, de buscar e de recomeço, de transformar a minha vida mesmo. Eu decidi que não tinha condição financeira de eu ficar em Alphaville junto com os meus irmãos, e a gente estava enfrentando um processo lá, e aí nós saímos de Alphaville. Só que nesse meio tempo, minhas amigas gostavam muito de pagode, mas muito. Sim. Eu nunca gostei de pagode, nunca foi a minha praia, porque eu sou péssima para dançar, sou péssima em coordenação motora. As minhas amigas que sabem, na igreja, elas estão batendo palma de um jeito, eu estou batendo de outro, eu sou péssima. E aí, vamos sair. E eu fui um dia numa balada que tinha em Osasco, que era o Vila Bar. E tô lá na balada, magrinha, bonitinha, né? Sempre loira, porque depois que eu emagreci, eu realmente me transformei. Eu passei de morena a ser loira. Assumi isso. E aí eu conheci o Belo, que hoje é meu marido. É mesmo? Podemos conhecer o Belo? Cadê o Belo? O Belo tá por aí? Já ele dá um oi pra nós. E aí Mas eu não gostava dele. Nossa, era muito difícil a nossa convivência. Porque eu achava ele muito metido, cara da noite, pagodeiro, gostava da balada, gostava do glamour que a balada dá, né? Que isso te permite. E eu tava indo lá realmente para tentar me achar. E olha onde eu fui tentar me achar, no Vila Bar, na balada. No pagode. No pagode. E aí a gente começou essa história, essa fase aí, número 2 da minha vida, depois do falecimento da minha mãe, onde eu comecei a ver um outro lado da minha vida que eu não vivia e que eu não participava, até porque eu sempre fui da igreja, desde os meus 13 anos, eu sou batizada na igreja batista, né, na igreja evangélica,
e não gostava, e não era minha praia. Eu tinha um sonho que era ser formada e trabalhar, aquele negócio de você trabalhar de segunda a sexta, você ter um marido e você pegar de final de semana e ter seu tempo e viajar e fazer suas coisas. Era essa a vida que eu queria ter. Mas eu não sabia a vida que Deus queria para mim. Uau! E aí que é o processo mais difícil para você compreender aquilo que Deus quer para você. E aí que eu entro agora, porque assim, é uma história brilhante, né? Tanto eu quanto o pessoal de casa, eles estão com certeza empolgados, né? Assim, querendo saber mais dessa história, querendo conhecer um pouco mais. E vamos conhecer daqui a pouquinho, depois do intervalo comercial. Fala comigo, meus queridos! Nós, do Estúdio Bela Life, estamos com uma promoção imperdível. Botox mais coloração por apenas R$ 159,90. Isso mesmo! Para maiores informações, chama no WhatsApp 11 98534 0176. Repetindo, 11 98534 0176. E siga no Instagram, @Estúdio Bela Life Oficial. Estúdio Bela Life, para a sua beleza, um toque de elegância. Você já conhece a GA Seguros? Nós, da GA Seguros, temos a solução para o seu plano de saúde, seguro de auto, seguro residencial, seguro de vida, plano odontológico e muito mais. Entre em contato agora mesmo pelo WhatsApp 11 99654 3899 ou 11 96272 8452. É a GA Seguros, cuidando de você e do que é importante para a sua vida. Fala comigo, meus queridos, tudo bem? Estou recebendo aqui uma notícia quentinha para vocês. É a Black Friday da Rede Banda Larga. Faça um upgrade de plano e concorra a 3 meses de fatura grátis. Venha para a melhor internet da região. Telefone 11 42 10 44 12. Repetindo, 11 42 10 44 12. É a Rede Banda Larga. Acesse o nosso site redebandalarga.com.br. Rede Banda Larga, sua melhor conexão. Vem pra rede! E estamos de volta, o Fala Comigo pela Troad TV. E desde já quero deixar os nossos sinceros agradecimentos para a GA Seguros. GA Seguros, muito obrigado. E voltamos aqui com a nossa queridíssima Carol. Carol, nós saímos do primeiro bloco falando sobre uma curiosidade, né? E a curiosidade é aquela que você conseguiu enxergar sobre o que Deus tinha preparado para você, estava preparando e te mostrando, né? Te dando os caminhos. Conta pra gente, Carol, eu tô curioso. Na verdade, eu ainda não sabia, né? O que Deus ele ia preparar para mim, mas eu fui vivendo naquele momento, foi em 2006, um dia de cada vez. E aí eu comecei realmente a fazer um trabalho na noite, nas baladas. E foi quando eu fui me relacionando com o Belo, que é meu marido. Já temos o Belo? Cadê o Belo? Eu realmente tinha uma dificuldade de lidar com ele, porque eu era oposta a qualquer coisa que fosse da noite, da balada, mas Deus tinha um propósito nas nossas vidas. E aí a gente começou a namorar em 2006, final de 2006, mais precisamente em novembro de 2006. E a gente começou a namorar, eu comecei a acompanhar ele nos eventos, comecei a ajudar ele. Eu trabalhava numa importadora e numa exportadora, já estava no ramo aí da minha faculdade. E um belo dia eu descobri que eu queria fazer só o trabalho das baladas, a produção de eventos e entrar no mundo dos eventos. Então, foi um risco que eu passei, que eu aceitei, porque eu era CLT, né? Então eu ia passar a ganhar aquilo que eu produzisse. E aí foi um grande risco, sim, né? Sim, então eu me propus a fazer isso. Quando foi em 2007, a gente
pôde adquirir essa casa noturna, que até então nós éramos os produtores dos eventos daquela casa noturna. Uau! Ele já fazia os eventos lá. Mas um belo de um dia o dono quis vender e a gente estava procurando alguém que fosse amigo para comprar. Porque falei, se a pessoa comprar, a gente consegue continuar trabalhando aqui, né? Enfim. E aí, um belo de um dia, eu acordei de madrugada e falei, quem vai comprar casa noturna somos nós. Oh! Mas a gente não tinha dinheiro. Não tinha dinheiro. Um e ato aí, de fé. foi um ato de fé. E aí, a gente começou a falar com alguns amigos para nos ajudar. A gente conseguiu comprar a casa, fizemos um parcelamento do restante. Era uma dívida altíssima na época. Mas a gente trabalhava, era de segunda a segunda e todo mundo falava, tão rico milionário, nada disso. A gente trabalhava pra caramba. Quando foi em setembro, a gente casou. 15 de setembro de 2007. Aí nós casamos e pouco tempo depois eu descobri que eu tava grávida. E eu não queria. Eu não queria engravidar. Eu pensava, depois que eu casei, em ter um filho, mas assim, era uma coisa pra frente, né? Estava ainda batalhando. Não, e a gente ainda tinha toda a questão do parcelamento da casa noturna para pagar, então eu que administrava lá. E aí eu tive uma gestação, só que eu estava muito magra por conta da redução de estômago. E aí eu tive uma gestação muito difícil, eu fiquei quase 3 meses internada no hospital. Porque eu tive uma gravidez de risco. Quando o médico me deu alta para ir para casa, e eu desesperada, porque a casa noturna, né, assim, eu tava cuidando mais de longe, e mulher, não sei se você é casado, mas mulher tem que estar em cima, quer olhar tudo e quer fazer tudo. Sim. E aí no dia que ele me deu alta para ir para casa, ele falou, mãe, agora você vai ter que ficar até o final da gestação para esperar o bebê nascer em casa. Eu quase surtei. Eu falei, não dá, sem condição. E o Vila Bar, em Osasco, era a maior e melhor casa noturna. Foi um momento que a gente empregou muitas pessoas na cidade. Então a gente movimentava realmente o mercado de baladas, o mercado comercial, o mercado institucional, enfim, o mercado dos eventos. E quando ele me falou isso, eu fiquei muito chateada, porque eu gosto de trabalhar. Quem me acompanha de perto sabe que eu gosto de trabalhar. Mas fui para casa e naquele mesmo dia o neném resolveu nascer. Meu Deus. 6 meses de gravidez. Aí eu fui para o hospital. É um hospital muito conhecido, inclusive, Santa Joana. Na época a gente tinha esse convênio. E eu tive um parto normal, o neném nasceu, mas não sobreviveu. Eu fiquei 4 dias no hospital e o médico não fez a coletagem em mim. Eu não sou médica, né? Eu fui para casa no dia que ele me deu alta, num domingo. Na segunda-feira eu acordei com leite empedrado, com febre, dor na barriga, mas ainda assim segui minha vida. Sim. Fiquei em casa aquele dia e na quarta-feira a gente tinha um evento da Mulher Melancia aquele dia no bar. E eu precisava voltar porque a gente tinha que reorganizar as contas, tinha que organizar a casa. Precisava voltar a trabalhar, né? Eu fiquei muito tempo parada, enfim. E quando eu voltei na quarta-feira, eu trabalhei de meio-dia até 6 horas da manhã do dia seguinte. Na quinta-feira eu comecei a passar muito mal, na sexta eu tava na UTI. Meu Deus. E aí o médico na UTI falou para ele assim, pode se preparar que ela não sai daqui viva. Meu Deus. E todo mundo da igreja começou a orar, a missionária foi até lá, minha irmã, meus irmãos, enfim. E o médico falou, ela tá com uma infecção generalizada, tem restos placentários, e a gente vai tentar tirar e limpar tudo isso para ver se ela sobrevive. Meu Deus. Tinha pego o útero, fígado, pulmão. E aí eles fizeram a cirurgia, eu fiquei 7 dias na UTI, entubada. E essa é uma história que eu contei já para algumas pessoas, mas não é todo mundo que sabe, que acompanhou de perto isso comigo, né? E aí eu fiquei 7 dias entubada, no 7º dia eu acordei, abri os olhões assim, tinha aquela luz do hospital em cima de mim. E aí eu... Onde estou? O que está acontecendo? Exatamente isso. Onde estou? Aí o médico veio, me explicou o que tinha acontecido. Eu falei, bom, mais uma que eu passei. Estou aqui. Senhor, eis-me aqui. Aí passou, fui para casa, fiquei bem. E nesse período, foi um período que eu não queria mais ficar casada. Eu não queria. Porque
eu e o Belo, a gente tinha visões diferentes, né? Não de negócio era igual, mas a visão de relacionamento diferente. E eu não queria mais, eu queria seguir minha vida, eu queria fazer uma outra faculdade, eu queria entrar no direito. Eu falei, não quero mais, não quero mais. Aí o Deus veio e falou assim, 30 dias. Me deu dias, 30 dias, a vida de vocês vai mudar. Meu Deus. E eu esperei, porque eu sou uma mulher muito obediente. E eu esperei e realmente a vida começou a mudar, as coisas começaram a mudar, inclusive no nosso relacionamento. E nós continuamos o trabalho árduo lá. Mas foi muito grande, muito, muito grande. Só que nesse período, o Belo ele respondia por um processo que ele foi acusado de um crime que ele não cometeu. E eu sabia, acompanhava e ajudava. Mas quando você é inocente de algo que você não cometeu, você tem aquela sensação e aquela coisa na sua cabeça. Bom, eu não cometi, vai dar tudo certo, né? Você fica tranquilo. Você fica tranquilo. Nós continuamos a trabalhar, a gente mudou o Vila Bar para Vila Gospel, que foi uma decisão muito difícil. Então a gente entrou só no mundo gospel dos eventos. E aí começamos a fazer os eventos gospel, o Belo se batizou. Enfim, quando foi no final de 2010, a gente teve a notícia de que ele ia a júri popular. Meu Deus. Por conta desse processo, que era um processo de 2002. Que ele foi acusado por um crime que ele não cometeu. Meu Deus. Ok, ele é inocente, vamos para o júri, não tem problema. No júri, ele foi condenado a 13 anos de prisão em regime inicial fechado, por 4-3, e o réu foi absolvido. Eu falei, meu Deus, o que é isso? Ok, vamos encarar. Como não tinha, ele era réu primário, tinha bons antecedentes, família, residência fixa, a gente pôde recorrer em liberdade. Mas a gente recorreu até o final de 2013 e tudo era negado. E a família que mentiu em 2002, falando que ele tinha cometido o crime, quando soube que ele tinha sido condenado, nos procurou e falou, não foi ele. O que a gente faz para reverter essa situação? Falei, vocês têm que falar na frente da juíza, mas a minha vontade era de ir no esganar, pescoço, né? Tem que falar para a juíza, a gente tem que pensar. E aí procuramos os advogados, fizeram carta de próprio punho. Eu falei, bom, tá resolvido, vamos entregar a carta para o judiciário e tá resolvido. E ali foi onde eu comecei a ter uma verdadeira experiência com o judiciário. Foi uma experiência assim, que enquanto eu puder lutar por justiça, eu vou lutar. Enquanto eu puder lutar para que o judiciário mude, eu vou lutar. Enfim, eu vou lutar. E aí, não teve jeito, os nossos recursos findaram, não tinha mais o que fazer, ele foi preso. Meu Deus. 2014, o Belo vai preso. Só que nisso eu já tinha o filho meu, nosso filho, que hoje tem 11 anos, que é o Felipe. O Felipe, aparentemente, estava tudo bem com ele, fisicamente. Quando o Belo foi preso, injustamente, 2 dias depois o Felipe fez 4 anos de idade. E 1 semana depois eu descobri que o Felipe estava com uma infecção nos rins. Meu Deus. Uma infecção de urina, desculpa. E aí a gente começou todo esse processo para cuidar do Felipe, o Belo preso, eu lutando por justiça. Aí que eu descobri qual era a minha vocação. A minha vocação era de falar com as pessoas. Eu comecei a fazer vídeos na internet, eu comecei a jogar vídeos da minha história na internet. Tinha dia que eu jogava um vídeo, no dia seguinte ele estava com 100 mil visualizações. Uau. E eu falava, ou as pessoas gostam muito de ver desgraça, ou as pessoas gostam de mim. Então eu preferi ficar com a segunda opção. Vamos ficar com a segunda. Vamos. E comecei a divulgar essa história. Belo preso, o Felipe prestes a operar para retirar o rim, que foi o que aconteceu. 1 ano e meio depois ele retirou o rim. 1 ano e meio depois não, meses depois ele retirou o rim. O Belo preso e eu lutando por justiça. Só que a gente eu vivi na pele um outro lado, que é o preconceito, que é como as pessoas te olham. Ah, se ele tá lá é porque ele cometeu. E aí começam os julgamentos. Sim. E tá tudo bem, é natural isso do ser humano. Mas a gente não pode generalizar e nem fazer com que isso te aflija ou te atinja. E foi o que eu fiz, eu lutei por justiça. Sim. E aí dentro do sistema prisional,
enxergando as famílias como um todo que ia para o sistema prisional, mulheres assim como eu, mulheres que lutavam todos os dias pelo seu sustento. Eu montei o instituto, fundei o instituto que se chama Instituto Caminhos contra a Injustiça. Uau! É o meu amor, Uau. é a minha inspiração de vida todos os dias, além do meu filho, claro. Mas eu montei porque eu entendi a necessidade que as outras pessoas tinham de, por exemplo, ter conhecimento, de ter um pouco de estudo, que era o que eu tinha, e elas não tinham. Uau. E não tinha ninguém que, tipo, cara, segura na minha mão e vamos. E aí foi o que eu fiz. Aí eu levantei a bandeira dessas famílias, levantei a bandeira das comunidades, levantei a bandeira das mulheres que sofrem hoje a violência doméstica e que está tão presente. Sim, né? cenário atual. Isso é o cenário atual, é o que a gente vê e graças a Deus isso é divulgado. E a gente precisa de mais ações com relação a isso. Crianças que sofrem abuso infantil, Sim. Crianças que têm o déficit de atenção ou que não têm estudo. Eu levantei essa bandeira. E, cara, como é difícil. Imagino. É muito difícil, porque primeiro que a gente não tem incentivo das grandes empresas, porque as grandes empresas, elas falam da responsabilidade social, mas elas estão visando o lucro delas. E não conseguem compreender que hoje, por exemplo, a gente atende só em Osasco 3.000 famílias, mas a gente tem núcleo em Barueri, aqui em Carapicuíba, a gente tem em São Paulo, Ferraz, Poá, Mairinque, a gente tem um número de jovens e de adolescentes que atuam na área do esporte, na área da educação, através do contraturno escolar que a gente conseguiu implantar dentro do Instituto, pelo nosso parceiro Alicerce Educação, que abriu as portas para mim, que compreendeu que o que eu faço quando eu entro numa comunidade é transformar a vida de alguém. Uau! É isso que a gente faz, é de mostrar para as pessoas que assim como eu, que enfrentei a violência doméstica de perto, né? Não comigo, mas com a minha mãe, então era muito perto, eu via, eu presenciava, e assim, nada justifica a violência doméstica, porque a família fala assim, mas se ele bateu em você, sabe que você não fez alguma coisa? Nada justifica, nada justifica. A gente escuta esses comentários. Então, eu presenciei isso, eu fui para UTI, eu quase morri, a gente enfrentou muita dificuldade depois da transformação do Vila Bar para o Vila Gospel, a gente enfrentou o sistema prisional de frente, de cara. Carol, você defende bandido? Não, eu defendo o direito. Existe hoje no sistema prisional, a maior população carcerária é a população preta e periférica, e é uma população que é marginalizada, que tem o racismo estrutural ali, ó, na pele. Exatamente. Então a gente precisa lutar contra isso. Sim. E quando eu crio essa instituição, eu fundo essa instituição, é para que as pessoas enxerguem, primeiro, o poder que ela tem de transformação de vida. Porque quando eu atendo uma criança na parte psicológica, ou uma mulher, que, por exemplo, a gente tem um dos exemplos, ela ia se suicidar, estava sofrendo a violência doméstica, foi atendida pelo Instituto na parte psicológica e jurídica, hoje ela é uma outra mulher. Exatamente. Então foi uma vida que a gente salvou. Sim. Isso é uma de tantas que passou pela gente, que passou pelos nossos voluntários, e que eu faço isso com muita dedicação, com muito carinho. Uau. E eu pego um gancho aqui sobre a criação do Instituto, sobre o quê? Qual é a melhor forma, né, de você conseguir dar um apoio abraçando? E como que você consegue abraçar uma população criando um instituto com essa característica? E com essa característica, lá a gente fala assim, tem muita gente que me pergunta qual é a sua área de atuação? São todas. Eu tenho esporte, eu tenho psicológico, eu tenho educacional, eu tenho motivacional, que são as palestras, eu tenho os cursos de capacitação, encaminhamento para vaga de emprego. A gente tem uma parceria muito grande com o Sebrae, que é uma área que eu atuo especificamente. Eu sou líder de um comitê do Grupo Mulheres do Brasil, de Osasco, que é da parte de empreendedorismo. Quem que precisa de apoio? É a comunidade, são as mulheres da comunidade. A gente tem, inclusive, um projeto para 2022, já vou dar um spoiler aqui, quentinho, que a gente fechou aí a semana retrasada, que é o Frente Feminina da Beleza, em parceria com a Fernanda Torres e com a Alicerce Educação. Então, mulheres das comunidades do estado de São Paulo, se preparem. Mas a gente vai começar por Osasco, até porque o nosso núcleo do Instituto é em Osasco, o núcleo físico. Mas a gente vai começar com as mulheres, onde elas vão ter curso. Uau!
da beleza, da área da beleza, Uau. e elas vão sair dali sendo encaminhadas para trabalho, Meu ou Deus. para quem queira abrir seu próprio negócio. É empreender. É Sim. empreender para crescer, porque a gente tem que parar com essa história. Ah, sua instituição faz o quê? Doa cesta? Também. Só nas últimas semanas foram mais de 1.500 cestas. Mas não é isso. Só isso. Não dá para só viver do assistencialismo. Uhum. A gente precisa gerar e criar essas oportunidades, que é o que a gente faz dentro do Instituto. Uau, uau, que show, que aula. E eu vou chamar um intervalo comercial, mas depois eu quero um conselho. Tá joia? Combinado? Fique aí pro conselho da nossa querida Carol e venham os intervalos comerciais. Fala comigo, meus queridos! Nós, da Rede Banda Larga, estamos com uma promoção incrível. Combo com 600 MB por apenas R$ 99,99. Isso mesmo, combo com 600 MB por apenas R$ 99,99. Internet 100% fibra ótica, mais TV na fibra em Carapicuíba, mais ponto principal, mais ponto adicional, ambos com Wi-Fi grátis. Mais de 100 cursos gratuitos com certificados em Osasco, Barueri e Carapicuíba. Veja a disponibilidade nos bairros Vila Marcondes, Vila Crete, Vila Menck, Ariston, São Lucas, Capriote, Jacarandá, Estrada da Fazendinha, Planalto, Tonato, Maria Beatriz e Jardim Angélica. Entre em contato pelo telefone 11 42 10 44 12. Repetindo, é 11 42 10 44 12 e consulte disponibilidade na sua região. Acesse o nosso site redebandalarga.com.br e siga no Instagram @rede.bandalarga. Rede Banda Larga, sua melhor conexão, vem pra rede! E estamos de volta ao Fala Comigo com a Troa TV. E desde já também quero deixar aqui os nossos sinceros agradecimentos para o Estúdio Bela Life. Estúdio Bela Life, muito obrigado. E nós fomos para o intervalo com um pedido nosso aqui, um pedido meu em particular, sobre um aconselhamento. Essa mulher já passou por tantas dificuldades. Vivenciou violência doméstica, vivenciou bullying, né? E enfermidades, tantas situações que era para parar e muitas pessoas pensam e, poxa, não tenho mais nem o que fazer, não sei o que eu faço com a minha vida, né? Vivendo uma situação dessa, e você está aqui poderosa, né? Dando esse depoimento, esse discurso encorajador. Dá um conselho para essa pessoal aqui, Carol. Olha, a primeira coisa que eu vou falar é que a gente nunca pode perder a nossa fé, né? E eu sou uma pessoa que eu descobri isso, que eu tenho muita fé. Eu sou muito resiliente também. Todo mundo fala, mas o que é ser resiliente? É enfrentar tudo isso e acreditar que vai dar tudo certo. E é o que eu faço todos os dias. Porque eu tenho muita dificuldade, a gente tem transições, a gente tem problemas. Eu costumo falar que eu não tenho só um filho, eu tenho milhares de filhos espalhados aí pelo estado de São Paulo. Tudo que a gente faz enquanto instituição e todos os voluntários, e aqui vai meu agradecimento a cada um deles, eu não vou falar o nome, que são mais de 40 voluntários que a gente tem, mas todos da área esportiva, da área psicológica, a psicopedagoga, o contraturno escolar, as palestrantes, a galera que ajuda a gente na instituição, os voluntários que ajudam nas ações sociais. Todo mundo, eles têm essa mesma vontade que a Carol Cerqueira tem, que é de transformar a vida das pessoas. E eu descobri que, através da minha fé, é o que está me fazendo, e é o que me fez chegar até o dia de hoje. Porque, além da morte da minha mãe, que foi muito difícil para mim, e ainda é, eu também passei pelo Vale da Sombra da Morte, eu quase morri. Eu passei por um dos lugares que, para mim, são os mais difíceis que eu já vi e já presenciei, que é o sistema prisional. Uhum. É um submundo, é surreal o que se vive lá dentro, o que se escuta e como é conduzido o sistema prisional. E agora, nesses últimos 8 anos, que é o tempo que o Instituto tem,
mesmo sendo um trabalho voluntário, a gente está na vida de muitas pessoas de uma forma muito humilde, mas de uma forma muito real e verdadeira. Quando eu entro num barraco, quando eu entro na casa de alguém ou de uma mãe que nos, né, procura e eu não consigo ajudar todo mundo, não é sempre que você tem o que a pessoa precisa ou o recurso na mão para poder ajudar aquela pessoa, mas eu me desdobro para poder fazer. Quando eu entro naquela casa e eu vejo a real situação, é o que me faz não parar. Eu não olho para os problemas que eu tenho, que são muitos, são vários, não são poucos. Eu recentemente operei da coluna, eu coloquei uma prótese na cervical. Então, são vários fatores, como você falou, de enfermidade que a gente enfrenta, mas a minha fé não me deixou desistir. E esse é o meu recado para você. Hoje a gente tem vários mecanismos de ajuda, de apoio. Não tenham vergonha de falar, não tenham vergonha de pedir, não tenham vergonha de pedir socorro. A gente vem aí, né, de uma pós-pandemia que ainda permanece, que ainda está aí no cenário, mas de uma pós-pandemia onde muita gente está sofrendo com a depressão, está sofrendo com a questão financeira, e nós estamos aqui enquanto instituição para ajudar. Eu posso até não ter naquele momento o que você precisa para se reerguer, mas você não vai sair sem o nosso abraço, sem o nosso apoio, que é o que o grupo institucional faz. Às vezes eu vou deitar e eu falo, Senhor, amanhã eu quero dormir até mais tarde, porque eu gosto de dormir, mas eu durmo muito pouco, mas eu gosto de dormir. Ah, uma delícia. Mas assim, e aí no dia seguinte eu acordo cedo e Deus já me dá outras missões para fazer, outras famílias para cuidar, para ajudar, manda mais gente para ajudar também no Instituto. Mas é ter fé, é não desistir, não é fácil. Eis-me aqui, tem muito mais detalhes para contar, mas num outro momento eu volto para poder contar. Mas a nossa instituição tá de portas abertas para poder te receber, para te ajudar. E a única coisa que eu te peço é não desista. Não desista de você, se ame, se conheça, tenha autoestima. Hoje vocês podem ver que eu perdi muito peso, mas eu voltei a engordar. E tá tudo bem, eu me aceito do jeito que eu sou. Você na descrição esqueceu de falar que eu sou modelo plus size. Então quem quiser me contratar, estou à disposição. Brincadeira, mas é ter fé. É isso que a gente não pode perder. Eu confio muito em Cristo. Jesus Cristo, ele sempre nos ensinou que a gente tem que amar o próximo, que a gente tem que ajudar o próximo. Ele morreu para que eu pudesse estar aqui. Sim. Né? Para que a gente pudesse estar aqui. Então, quem sou eu para não fazer igual a ele? Eu tenho que fazer, e olha que o que eu faço é muito pequenininho do que ele fez por todos nós. Sim. Então, é ter fé, é confiar e ter fé, e Deus, ele sempre vai direcionar alguém para te ajudar. Uau! Uau! Que belo conselho, não é mesmo? Meu Deus do céu, eu realmente estou impactado e, assim, eu quero fazer uma pergunta, porque você vivendo todas essas experiências e ajudando tantas pessoas, né? Eu sei que os apoios, eles uma hora findam, né? Existe um limite ali, né? E, às vezes, para a gente conseguir ajudar um pouquinho mais, a gente tenta uma carreira política, né? Algo assim. Você pretende, Carol? Sim, eu pretendo. Nós estudei muito isso com o meu grupo, com os voluntários. Foi inclusive um pedido deles para mim. Primeiro por essa luta que eu tenho feminina, né? Que eu sou uma defensora das mulheres. Eu amo os homens, mas eu sou uma defensora das mulheres. Eu acredito muito que a gente precisa realmente ter mais mulheres na política. Isso é necessário. Sim. Por vários fatores, mas o principal deles é pela força que a gente tem de atuar em vários cenários, de atuar em várias áreas e situações e pela sensibilidade. Então a gente só vai realmente conseguir mudar muita coisa que a gente vive no nosso país através de mais mulheres na política. Então eu sou sim uma pré-candidata o ano que vem. Coisa boa! Como deputada federal, inclusive. E a gente está aí nessa luta para que a gente possa realmente levantar essa bandeira, que são as pessoas. A minha bandeira são pessoas, independente de quem elas sejam, independente de raça, de cor, de religião, independe isso para mim. Então, a gente precisa ter mais mulheres na política.
Não é fácil porque eu sou mulher, porque a gente ainda enfrenta um machismo muito terrível, principalmente dentro dos partidos políticos. Mas é aquilo, Deus ele tem direcionado e ele tem enviado pessoas que compreendem esse propósito e sabe que a gente realmente só quer estar na política para poder ampliar tudo isso que a gente faz. E dar mais condição a mais famílias e a mais pessoas, não só aqui no estado de São Paulo, mas eu tenho sonhos, né? Enquanto presidente de uma instituição, meu sonho é que o Instituto esteja espalhado aí ao longo do Brasil inteiro, né? Estará. E assim, para isso, a gente precisa realmente da política. E até hoje eu não encontrei nenhum político que falasse assim, cara, tô aqui, vou te ajudar, vamos trazer emenda para fazer esse projeto acontecer, vamos trazer empresários para fazer esse projeto acontecer, que era o meu intuito. Mas é aquilo que eu falei, as empresas e os empresários olham para quem está na mídia, para quem está nas televisões, Sim. E na ponta quem faz tudo o que faz somos nós. É verdade. Quando acontece um desmoronamento, uma calamidade, a comunidade ela chega primeiro ali, naquela associação, naquela instituição do bairro. Então a gente pode, e eu sou uma defensora de mais mulheres na política. Uau! Muito precisamos. Bom mesmo. E realmente é muito importante, precisa mesmo, viu, Carol? É necessário, que nem você mesmo citou, sobre o machismo, ele está implantado mesmo. E na mente mesmo, né? No dia a dia das tarefas das pessoas, enfim, existe mesmo, então é necessário, viu, Carol? É necessário mesmo, e eu gosto muito dessa ideia. Legal, eu fico feliz, e você que está nos acompanhando, compartilhe essa ideia também, né? A gente precisa realmente levantar essa bandeira, que é verdadeiramente a bandeira das pessoas. Eu costumo falar assim, Jefinho, eu não sou nada, eu já faço. Eu sou uma presidente de uma instituição que hoje é uma instituição reconhecida no estado de São Paulo, é uma instituição documentada, legalizada, paga os impostos dela como qualquer empresário ou pequeno empresário ou empresa, mas assim, a gente já faz. Não é um negócio que assim, se eu ganhar a eleição, eu vou fazer. Não. A gente conseguindo chegar lá, a gente vai ter força, a gente vai ter caneta na mão para poder criar políticas públicas ou para implantar políticas públicas que chegue de fato a quem precisa chegar. Favorecer. Favorecer. É A, B ou C. Não, o meu partido se chama Pessoas. A gente tem a bandeira de pessoas, seres humanos, né? E isso se estende também aos animais, aos pets, tá, galera? Porque muita gente me pergunta, você fala muito de pessoas, mas e o pet também? A gente está aqui para poder proteger a todos, sem exceção. Uau, muito legal mesmo. Carol, estamos curiosos em saber endereço, queremos saber como te encontrar a fundação, enfim, como que chega até a fundação. Então vamos lá, o Instituto ele está no Instagram, no Facebook como @ICCI-oficial, tanto o Instagram quanto o Facebook é @ICCI-oficial. ICCI que é a abreviação de Instituto Caminhos contra a Injustiça. E nosso site é www.icci.org.br, inclusive está finalizando o nosso site. Nós estamos lá em todas as redes sociais. Vocês acompanham por lá todas as ações que nós fazemos diariamente do Instituto, desde entrega de cesta básica, como voleibol, futebol, tudo que acontece no Instituto está lá. Uau. E as minhas redes sociais, tanto Facebook quanto Instagram, é @CarolCerqueiraOficial. Pode me chamar lá e, gente, sou eu mesma quem respondo as mensagens de WhatsApp, do meu WhatsApp. Já vou deixar aqui para vocês, que é o 11 947392130. É meu número direto, sou eu quem respondo. Às vezes eu demoro um pouquinho para responder, eu respondo lá de madrugada, lá no final da noite, porque eu trabalho bastante, porque diante de todo esse cenário, até para a gente fechar aí, eu também tenho um trabalho, né, que é o meu trabalho institucional, que eu sou coordenadora de programa na Secretaria de Igualdade Racial de Osasco. Meu Deus! Então, às vezes eu demoro um pouquinho para responder as mensagens por conta disso, mas sou eu quem responde.
@CarolCerqueiraOficial no Instagram e no Facebook. O seu dia tem 24 horas? Tava um pouquinho mais. Ontem eu ouvi numa palestra que a gente tem um trabalho muito legal com o Sebrae, que falando o que você faz da meia-noite às 6. É a hora que eu respondo minhas mensagens, que eu vou nos e-mails, que eu vou na produção dos vídeos, que a gente vai escolher foto para fazer vídeo, para fazer edição. É essa hora que eu faço essas coisas. Uau, uau. E sou mãe, dona de casa, esposa. Meu marido ultimamente está meio 13 comigo, mas está tudo bem, ele entende, é por uma boa causa, é por milhares de pessoas. Ele é super companheiro, eu não podia deixar de falar dele. Sim. Ele tem atuado diretamente comigo, tem suportado minhas TPMs, minhas vontades de comer chocolate, a falta muitas vezes de comer, porque a gente tem uma correria muito grande, mas ele tem sido um suporte, um alicerce. E o Felipe eu não preciso nem falar, né? Que é o meu filho. Que aguenta aí a ausência da mãe. E assim, filho, a mamãe te ama, viu? Realmente ela te ama. Realmente ama mesmo. E estamos chegando ao final, né, Carol? Nesse bate-papo aqui maravilhoso, né? Nesse meio tempo também já quero agradecer aqui também mais uma empresa maravilhosa que se chama Rede Banda Larga. Rede Banda Larga, os nossos sinceros agradecimentos. Muito obrigado. E é isso. Não tenho como terminar esse programa, mas preciso terminar. Carol, obrigado mesmo pela sua presença, viu? Pessoal, procurem a Carol. E é isso. Quem quiser saber um pouquinho mais sobre a Carol, procure-a nas redes sociais, procura nos canais de atendimentos que ela deixou por aqui. E quem quiser saber um pouquinho mais sobre a Troad TV, pode procurar ela ali no YouTube como Troad TV. E também quiser procurar no Instagram, no @TroadOficial. E quem quiser também saber um pouquinho mais sobre esse camarada aqui, é só ir ali no Instagram, no @OGFAMiranda. E é isso aí, pessoal. O Fala Comigo está ficando por aqui. E vem comigo, fala com a gente, conversa com a gente, porque isso é coisa boa! É muito boa, obrigado!